Oi, gente. Meu nome é Malu e eu queria fazer uma pergunta para você. Você realmente já falou ou teve a necessidade de falar com alguém de uma forma diferente? Ou de uma forma mais incisiva? Ou de uma maneira mais doce? Sim, certamente você já teve esse momento. E isso me reportou ao Cristo. Quando Cristo falava para todos nós, humanos, coisas por parábolas, porque a gente não compreendia os seus ensinamentos. Mas ele também sabia que todos nós um dia iríamos compreender, porque ele, com a sua doçura, ele já sabia que existem estados de consciência. E nesses estados conscienciais, cada um está num momento diferente do outro. Você não pode chegar para uma criança de 5 anos que faz um escândalo porque o amiguinho pegou o brinquedo ou porque o amiguinho não quer ser mais seu amigo. Aquilo é tão importante para aquela criança como é importante para o adolescente que tem o seu primeiro namorado e a mãe pode chegar para o adolescente e dizer: "Ô besteira, isso aí eu sou o primeiro de muitos". Então, nessa grandeza do Cristo, ele entendeu que cada um de nós está num momento de consciência diferente. E os apóstolos nada mais eram que pessoas que naquela época já tinham condição de entender alguns dos seus ensinamentos, nem que fossem só alguns. E hoje, há mais de 2020 anos, nós estamos aí como crianças, simplesmente no jardim da infância. Ora agimos sendo birrentos, ora agindo, se esperneando, como adultos que não aceitam as coisas que chegam até nós. Então hoje é exatamente sobre isso. E na sua vida, você se encontra em que estado? Você está mais para o jardim de infância ou já está mais para o ensino médio? Porque são nesses estados de consciência que a gente vai conseguir ver a diferença de uma ação de uma pessoa consciente e de uma pessoa que está meio consciente e de um sem consciência nenhuma. A pessoa que está sem consciência nenhuma, ela se altera. Ela está mais no animal, no agressivo. Então ela meio que parte para cima, seja verbal ou corporeamente. A pessoa que está na consciência mediana, ela pode em alguns momentos ter um relapso de grosseria ou de pequenas violências em gestos, mas ela já tem consciência de que ainda faz isso. E no último estágio, que seria aí já um doutorado, digamos assim, você já tem consciência de tudo. E quando aquela pessoa está falando mal de você, metendo o pau pelas costas, e você sabe de tudo, você simplesmente, em silêncio da sua casa, do seu quarto, faz uma oração para você e às vezes para aquela pessoa, para que ela se desligue das suas energias. Porque na verdade uma pessoa que já está com uma consciência mais ampliada compreende que aquele outro vai perdurar, vai perdurar ali um bom tempo no jardim de infância. E que não adianta você lutar, não adianta você bater de frente,
aquela pessoa não consegue ouvir, ela não consegue entender, e tá tudo certo, porque o jardim de infância é assim. E eu acho incrível exatamente esses estados de consciências que todos nós estamos passando, e que quando você compreende esse processo, você fica mais leve. Quando você está mais no meio, você quer reagir. E quando você está no inconsciente total, você já reage com toda brutalidade. Mas quando você percebe que esses processos são do humano, que todos nós vamos experienciar, você dá uma trégua para o outro. Você dá uma trégua para você. Meio que você passa a mão em você, nos seus erros, nos seus equívocos. E também já consegue olhar para trás e ver o que você já superou. Aquelas sombras que estavam tão escuras, elas já não são tão escuras assim. Porque você foi clareando com a sua consciência, percebendo todas elas ao seu redor. Mas então, quando você chega no doutorado, é que você olha para trás e vê o seu caminho de luz. Aí aquilo que estava atingindo você brutalmente no primeiro estado, já não atinge mais. Aquilo que brutalmente lhe incomodava no segundo estado, não lhe incomoda mais. E agora, qual é a sua reação? Você simplesmente nem sente. Você simplesmente, até algumas vezes, tem vontade de rir. Porque é maravilhoso você perceber a grandeza de já estar aí nesse local. Então eu vou deixar para que você que está me ouvindo, observe em que estado emocional, consciencial você se encontra. Quando a pessoa está falando de você, como eu agi anteriormente, ia para cima, tomar satisfação, enfim, você está agindo igual? Ou você já está caminhando para o meio, que escuta, se zanga, joga piadinha, mas não vai defrontar? Ou você já está aí no doutorado, que ainda sente alguma coisinha, mas simplesmente você sorri. Sorri com tudo aquilo, como se realmente você estivesse vendo uma criança no infantil, no jardim de infância. Essa é a grandeza da vida. Um dia você vai olhar para trás e ver o quanto você já caminhou. Então olhe para você. Veja o que você conquistou e não desista dos seus sonhos. Não desista de você. Você chegou já até aqui. E pode seguir muito mais longe. Vendo o seu crescimento e vendo a sua iluminação. Tá bom assim? E eu aqui, na torcida, para que você alcance esses estados conscienciais, que muitas vezes são o céu na terra. Muita luz para você. Namastê.